Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo no universo dos sonhos, mas com um olhar bem específico, o da psicologia junguiana. Vamos tentar entender como essas mensagens que chegam toda noite podem ser, na verdade, uma espécie de bússola para a jornada da vida inteira. E para começar, nada melhor que essa metáfora linda do Carl Jung. Ele basicamente diz que cada um de nós tem um potencial único e latente, como se fosse uma semente. E assim como o pinheiro cresce, se adaptando à luz, às pedras, nosso potencial também vai se desdobrando em resposta à vida, moldando quem a gente está destinado a ser. E é exatamente aí que entra a nossa primeira grande ideia, a de que os sonhos funcionam como essa bússola interna. Eles nos guiam noite após noite para a gente poder expressar esse potencial único ao longo de toda a vida. Pensa só nesse número. Ao longo de uma vida inteira, uma pessoa pode ter mais de 100 mil sonhos. É um fluxo constante de comunicação vindo de dentro de nós. Então, a pergunta de $1 milhão é: se os sonhos são mensagens dessa nossa natureza mais profunda, o que essa montanha de mensagens, centenas de milhares delas, está tentando nos dizer? É que, diferente do nosso pensamento racional, que é rápido, direto ao ponto, os sonhos se comunicam de outro jeito. Eles usam padrões que vão evoluindo com o tempo. A doutora Marie-Louise von Franz, que foi uma grande colaboradora de Jung, chamou esse processo de a lenta cozedura da alma. E o que é genial nessa ideia é que quando um tema fica se repetindo nos sonhos, não quer dizer que a gente não está progredindo. Muito pelo contrário, isso mostra que a nossa psique, ou seja, a nossa mente como um todo, está ali cozinhando um problema. Se a gente olhar de perto, as pequenas mudanças nesses sonhos ao longo dos anos mostram que tem uma maturação profunda acontecendo bem debaixo da superfície. E esse cozimento muda de foco com a idade, viu? Na primeira metade da vida, os sonhos estão mais ligados à adaptação ao mundo aqui fora. Carreira, relacionamentos, ambições, essas coisas. Mas aí depois dos 40, o jogo vira. O foco se volta para dentro, para uma busca por um sentido maior, uma conexão com esse nosso mundo interior. E essa orientação dos sonhos não para, ela continua até o finzinho da vida. E é justamente aí, nesse momento, que eles ganham um papel super profundo, guiando a gente nessa última travessia. O que se observa é que, de forma muito consistente, os sonhos de pessoas que estão perto da morte raramente falam de um fim definitivo. Pelo contrário, eles retratam a morte como uma jornada, sabe? Uma transformação ou até um renascimento numa outra esfera da existência. Olha só este exemplo que é poderosíssimo. Um oficial de cavalaria, já no fim da vida, sonha que um soldado mostra para ele a carcaça do cavalo dele e diz: "O animal de sangue quente que você vai morrer, mas isso não é você." O sonho está ajudando ele a separar a consciência dele do corpo físico que está se acabando. Em outro sonho, uma mulher vê a vela da vida dela piscando, quase apagando. E aí vem o medo da escuridão. Mas, de repente, ela vê a mesma vela do outro lado da janela, só que agora grande e acesa de novo. É uma imagem incrível de continuidade, de algo que vai além desse limiar. E tem esse terceiro sonho que ilustra a mesma coisa. Um homem sonha com a árvore da vida dele perdendo as raízes. Bem na hora que parece que tudo vai acabar, a árvore começa a flutuar, continuando seu processo vital num outro meio, desconectada da realidade da Terra. Bom, agora a gente vai para um sonho que é realmente notável. Porque ele não só guia, mas ele explica a própria função de todos os outros sonhos. Ele meio que revela quem é o arquiteto por trás de tudo isso. Mas antes de entrar nesse sonho, a gente precisa entender um conceito central, o self. Para a psicologia junguiana, o self é, digamos, o centro que regula toda a nossa psique, o consciente e o inconsciente. É a nossa totalidade e muitas vezes é simbolizado como a imagem de Deus dentro de nós. Ok, com self em mente, vamos ao sonho. Um homem sonha que está interpretando um sonho. E, enquanto ele faz isso, o sonho em si começa a se transformar em 4 estágios. Primeiro, pedras caem do céu e quebram o sonho, revelando por dentro uma estrutura de ferro. Logo depois, essa estrutura vira uma pirâmide linda, multicolorida, sempre em movimento. E aí, no final, a pirâmide se transforma em algo chocante, uma pirâmide feita de excremento. E dentro desse sonho maluco estão as chaves para entender tudo. Um pedaço que se quebra é feito de pão, simbolizando o pão da vida, o alimento que a compreensão dos sonhos nos dá. A pirâmide colorida é o self, trabalhando o tempo todo para equilibrar a nossa energia psíquica. E o próprio sonho afirma, a principal função de todos os sonhos é essa, equilibrar.
E enquanto o sonhador fica olhando para aquela imagem final, super perturbadora, da pirâmide de excremento, um pensamento muito claro, muito profundo, surge na mente dele, quase como uma revelação. A mensagem aqui é de cair o queixo. O sagrado não está separado do profano. O valor mais supremo não está num lugar distante, lá em cima, ele está justamente no que é mais inferior, mais terreno, naquelas partes da vida que a gente até rejeita. É como se dissesse que a mão divina está bem no meio da bagunça da existência. Uau! Essa jornada toda pelo mundo dos sonhos, desde o propósito de equilíbrio até essa natureza divina e ao mesmo tempo terrena, nos deixa com uma última pergunta. Uma pergunta que desafia a nossa própria percepção da realidade. Essa questão lembra muito aquele paradoxo famoso do filósofo chinês Chuang-Tzu. Depois de sonhar que era uma borboleta, ele acordou sem saber se era um homem que tinha sonhado ser uma borboleta ou se era uma borboleta que, naquele momento, estava sonhando que era um homem. Isso nos leva a pensar, será que a nossa vida consciente, com todo o drama e as certezas que a gente tem, é na verdade o sonho de uma consciência maior dentro de nós, o self? Ou será que o self é só um conceito que nós mesmos sonhamos? A resposta para isso, bom, talvez ela continue lá, guardada no mistério de onde os sonhos realmente nascem.